Conheci um garoto que preferia morrer do que ser mecânico. Eu sou Zilma Lee, você está no Raiz de Superdotação e eu vou te contar essa história. Conheci Guilherme na escola pública. Ele preferia ser chamado de Gui. 14 anos, um garoto calado, observador e um olhar bem tristonho. Guilherme tirava boas notas. Quando ficou sabendo da nossa presença na escola, logo se autoindicou. Queria, de fato, confirmar se ele possuía ou não característica de pessoas com altas habilidades, superdotação. Tá, começamos então com o nosso processo de identificação, com dinâmicas, questionários, vivências, muitas risadas, reflexões. E certa vez fui entrevistar então Guilherme. E Guilherme começa a história dele assim. Eu vivo um grande conflito com meu pai. Meu pai sonha que eu seja um grande mecânico, assim como ele. E tudo que eu quero é ser jogador de futebol. Sou apaixonado por futebol. Quando eu estou no campo, eu esqueço de tudo. Eu sou feliz. Estudo todos os dias pela manhã. E eu gostaria de ir para a escola de futebol todos os dias à tarde. Mas o meu pai não deixa. A minha mãe procura intervir. E com isso, eu consigo então frequentar a escola de futebol do bairro 2 vezes por semana. Os outros 3 dias, eu sou obrigado a ir para a oficina mecânica de carro do meu pai. É um negócio da família. Meu pai tem um sonho. Ele quer que eu seja um grande mecânico e que eu cuide desse negócio. Então, 2 dias eu sou muito feliz. Os outros dias, eu sou muito triste. Essa é a narrativa de Guilherme. O processo continua e em outro momento, Guilherme diz assim: hoje, eu estava debaixo de um carro, observando o funcionamento do motor. E eu desejei que aquele motor todo caísse em mim, porque assim a minha vida acabaria. E eu não teria mais que viver o conflito que eu vivo com meu pai. É muito triste. Eu sonho em realizar o meu desejo, ser um grande jogador de futebol. Eu tenho muitas inspirações aqui no Brasil e lá fora também. Mas o meu pai diz assim: meu filho, você precisa de fazer algo que te dê sustentação, que te dê estabilidade. Quem é que vai garantir que você vai ter sucesso com o futebol? Não posso admitir que você continue frequentando, perdendo o seu tempo com essa escolinha de futebol. Naquela tarde, eu fiquei ali um pouco debaixo daquele carro e eu só desejava morrer. Porque se eu não for quem eu quero ser, prefiro não ser nada. Procurei então conversar mais profundamente com Guilherme. Percebia que ele estava em uma tensão, vivendo um momento tão crítico e tão perigoso, que estava requerendo de nós, especialistas em altas habilidades, superdotação, uma atenção melhor. Guilherme e seu pai vive um conflito enorme. Certa vez, Guilherme narra assim: hoje eu tive uma conversa séria com meu pai.
Ele falou muitas coisas, ficou muito bravo comigo, mas tem uma frase que me marcou. E ele disse assim: meu filho, eu não quero que você viva a mesma situação que eu vivi. Eu também sonhei em ser jogador de futebol. Não deu em nada. Não consegui realizar nada. Ninguém nunca reconheceu ou descobriu o meu talento. Eu não quero que você sofra. Eu não quero que você perca o seu tempo. Eu não quero que você repita a mesma história de insucesso que eu vivi. Eu quero que você pule essa fase, meu filho. Meu pai falou daquele jeito, com os olhos cheios de lágrimas. Eu tento explicar para ele que a minha geração é outra, diferente da dele, que nós pensamos e vivemos diferente. Quanto mais eu falo, mais o conflito acentua. O que fazer? Essa história de Guilherme pode ter muito a ver com a sua história também. Pode ter muito a ver com o que você vive, com o que você está vivendo, ou dentro da sua casa, ou com um parente próximo, ou com um amigo. Porque, olha, toda família tem seus conflitos. Por quê? Essa situação de tensão é o resultado de atrito entre forças aparentemente opostas. Diferença de opinião, de atitudes, diferença de hábitos, de necessidades e de desejos. Sua família tem conflitos? A minha também tem. A sua também tem. Todas as famílias têm conflito, porque é inerente à convivência. E as famílias das pessoas com altas habilidades também vivem esses conflitos. Também estão procurando sanar essas dificuldades. Então, veja só, quero te perguntar agora, tá? Quantas gerações tem na sua família? Olha, na minha, nós somos 4 pessoas. Eu, meu filho e esposa e minha neta. 4 pessoas e 4 gerações. Na família de Guilherme, também é assim. São 4 pessoas e 3 gerações. Vamos entender melhor sobre esta questão dos conflitos? Como é possível a gente compreender tanto atrito, tantas divergências, sendo que todo mundo quer conviver bem, mas nem sempre é possível? Então, na família de Guilherme, então veja só, os seus pais pertencem à geração X. A geração X são aquelas pessoas que nasceu entre 1961 a 1980. Então, elas têm de 39 anos a 58 anos. O lema dessa geração é força, foco e aposentadoria. Essa geração, ela tem características específicas. Veja só, são independentes e empreendedores. Os pais de Guilherme, o pai do Guilherme especificamente, é empreendedor. Ele tem o seu próprio negócio. Ele tem uma oficina mecânica de carros. Ele valoriza a estabilidade. Apresenta pouca resistência à mudança, mas ainda apresenta resistência. Busca uma ascensão profissional
pai do Guilherme está sempre fazendo cursos de mecânica para se atualizar, para dar conta da sua clientela com carros cada vez mais modernos. É uma geração equilibrada e ela não se preocupa na tomada de decisões. Ela vai vivendo com muito foco. Ela sempre procura desenvolver essa força interior. Então, o pai de Gui é este homem da geração X. E o Guilherme? O Guilherme tem 14 anos. Se o Guilherme tem 14 anos, o que acontece? Ele é da geração Z. Quais são as características da geração Z? Guilherme, então a geração Z são os nascidos entre 1996 a 2010. Então são as pessoas que têm de 9 a 23 anos de idade. Qual que é o lema dessa geração? Nós vamos mudar o mundo. É o que o Guilherme pensa. O Guilherme, ele utiliza toda a sua inteligência para que ele possa ser quem ele é, porque ele quer mudar o mundo. Ele quer mudar primeiro o seu mundo. Ele está contestando aquilo que está sendo imposto. Ele quer construir a sua carreira. Ele quer realizar o seu desejo. Então, olha só. Essa geração vai dizer, nós vamos mudar o mundo. Então, são pessoas com características de muita realidade. São muito realistas, são competitivos e independentes. Valoriza a consciência coletiva. Sentem necessidade de expor a sua opinião. Guilherme vive isso. Quanto mais ele expõe a sua opinião, mais então fica evidenciado o conflito que ele tem com o pai que pertence à geração X. Então a geração do Guilherme, que é da geração Z, eles gostam de arriscar e eles valorizam todas as ações que são criativas. São considerados os nativos digitais. Estão conectados com todas essas redes da internet, né? E eles preocupam com o ecossistema, preocupam com a sustentabilidade, preocupam com os recursos naturais e preocupa também em se autorrealizar. Eles querem alcançar a sua autorrealização. Então, o que nós percebemos aí? A geração X em conflito com a geração Z. E ainda tem mais. Para que esse convívio familiar ainda demonstre para nós ainda outras características, ainda tem o irmão de Guilherme, que tem 8 anos de idade, que pertence à geração alfa. São aqueles nascidos após 2010. Então, quem nasceu em 2010 praticamente já vai fazer 10 anos, né? Qual é o lema desta geração? Este mundo é meu. Gente, olha a força deste lema. Este mundo é meu. Olha que propriedade, olha que empoderamento. E quais são essas características dessa geração alfa? Desses garotos que estão aí borbulhando em nossas escolas, né? São espontâneos, já possuem autonomia, têm um poder de adaptação muito acelerado, interagem muito bem com a tecnologia desde o nascimento,
eles são movidos pelos estímulos sensoriais, sobretudo pelos visuais, graças às mídias digitais que está em todo o nosso contexto, repletas de imagens, e já comunicam muito bem por todas as redes, e acha tudo isso muito normal. Bem, mas nós estamos tratando aqui do conflito de Gui com seu pai. A hora que eu te conto essa história, você também lembra do que é que você está vivendo na sua família? Provavelmente você está recordando o conflito também que você tem com seus filhos que pertencem a outra geração, ou dos conflitos que você vive com seus pais, ou que já viveu. Então, o que a gente precisa de pensar é o seguinte: como resolver ou como entender melhor estas questões, né? Então, nós vamos perceber que cada geração vai ter o seu perfil, vai ter os seus desejos e os seus sentimentos. Então, a geração X dos pais do Gui é completamente diferente da geração Z do próprio Gui, que também é diferente do irmão caçula da geração alfa. Se os conflitos são inerentes, o que a gente não pode perder de vista é de que nós, pais, temos a nossa função. Nós precisamos, sim, de educar as nossas crianças. Precisamos de ter clareza de que precisamos de encaminhar os nossos filhos. Precisamos de acolher, de estimular, de proporcionar a eles o que for necessário para que eles desenvolvam os seus talentos. E, por outro lado, cabe aos filhos também aceitar este comando, mas não de uma forma autoritária. E por falar nisso, me faz lembrar então que é o seguinte: as gerações diferenciadas geram estilos parentais diferentes. O que eu quero dizer com isso? É a mesma coisa que eu te perguntar assim, ó: que tipo de pai você é? Que tipo de pai você é? Você é um pai autoritário? Negligente? Permissivo? Ou você é um pai participativo? Um pai autorizado? Porque dependendo do tipo de pai que você vai gerar um tipo de filho, um tipo de criança. É claro que não é só nessa questão das diferenças de gerações. Tem o fator hereditário, tem o fator da personalidade, da influência dos ambientes, tem a questão do contexto mesmo familiar, o contexto cultural, religioso. Tudo isso conta, tudo isso interfere. São muitas variáveis. Mas hoje nós vamos prestar atenção nessa questão que as gerações diferentes geram estilos parentais diferentes, que, por sua vez, vai gerar perfil de crianças e jovens diferentes. Por exemplo, os pais autoritários. Como é que esses pais vão agir, né? Então, esses pais, eles são assim, olha, eles vão apresentar as crianças que possuem pais autoritários
vão apresentar uma baixa autoestima, vão se sentir com problemas emocionais, inseguros, ou seja, vão ser crianças que vão necessitar de até mesmo de um apoio psicológico. Por quê? Porque é tanta autoridade em cima delas, é um poder tão coercitivo que isso acaba roubando, aspas, as energias dessa criança. Essa criança acaba não tendo a oportunidade de expor o que realmente ela pensa e de expor também a sua criatividade. Outro exemplo, os pais negligentes, né? Os pais negligentes vão favorecer as crianças pouco envolvidas, porque elas vão apresentar baixos resultados na escola, principalmente. Porque o pai não se envolve com as atividades, né? O pai não comunga com as atividades da criança. A criança não se sente apoiada. Então, se o pai é negligente, a criança acaba sendo essa criança não envolvida, não desenvolve o sentimento de pertencimento. E os pais permissivos? Gente, pais permissivos geram crianças exigentes. Crianças que tudo precisa ser do jeito delas. Elas possuem uma boa autoestima, mas possuem baixa empatia. São crianças também com rendimentos regulares e geralmente apresentam problemas de comportamento. Então, olha que interessante isso. Como é que a gente encontra, como é que a gente consegue se tornar um pai, então, que é aquilo que nós chamamos de um pai ideal? De um pai que seja participativo e autorizado, que é aquele pai que favorece o desenvolvimento das crianças líderes. Crianças com a autoestima, que são autorreguladores, são exigentes com seus próprios resultados, apresentam resultados escolares excelentes, são crianças criativas, sempre estão buscando a eficácia, possuem uma autocrítica, são crianças mais equilibradas. Essas crianças provavelmente se tornarão grandes líderes. Não é interessante tudo isso? A gente pensar que um tipo de geração gera um tipo de pai que gera um tipo de criança e de jovem. E muitas vezes a gente olha para a situação e pensa assim, não sei por que esse menino se comporta dessa maneira. Gente, as nossas crianças se comportam como se comportam devido à história que elas têm. Uma história que começou antes do seu nascimento. Uma história que começou com a sua história. Então, tudo que acontece em nossa vida é gravado no nosso inconsciente e no nosso consciente. E tudo isso vai aflorando, tudo isso vai influenciando os nossos comportamentos. Tudo isso vai agregando em nossas vidas. Por isso que pessoas da minha geração, principalmente, tá? Eu sou da geração X e
fico pensando assim, como não prestar atenção nesses detalhes, nessas diferenças? A minha geração é a geração que para refletir sobre as consequências. Nós queremos entender por que as coisas estão como estão. Tanto é que nós temos uma forma de organizar, por exemplo, brincando aqui um pouco com vocês, para organizar esse conteúdo, eu preparei alguns slides para ir dando uma certa orientação das ideias. Olha só a palavra slides. Já estou denunciando a minha geração, né? Uma geração, gente, que vivemos grandes mudanças. Em 50 anos, eu saí da máquina de escrever para escrever no celular na palma da minha mão. Olha quantas mudanças eu vivi em 50 anos. Eu tive que desaprender e aprender muitas vezes para conseguir compreender as novas gerações, principalmente porque eu estou em sala de aula. Então, vejam que é necessário compreender esses detalhes. É importante compreender tudo isso. Então, vejam, se a gente então tem essa questão de vários perfis dentro da mesma família, qual é o nosso verdadeiro desafio? Nosso verdadeiro desafio, então, é compreender que cada geração possui as suas próprias características, o seu próprio jeito particular de aprender, de lidar com os desafios e como essas diferenças precisam de ser respeitadas. Como essas diferenças precisam de ser aceitas. E por que a gente precisa de entender tudo isso, gente? Porque todos nós queremos construir um ambiente familiar saudável. Todos nós queremos isso. Não é possível que a gente fique vivendo dentro do conflito sem o desejo de sair do conflito. Então, nós queremos sim, nós queremos um ambiente familiar onde possa existir harmonia, afeto, proteção, apoio, resolução dos conflitos. Precisamos de desenvolver relação de confiança, de segurança, de conforto, de bem-estar. Tudo que nós queremos é viver bem. E olha, na década de 50 foi realizada uma pesquisa nos Estados Unidos dizendo que as crianças que mais se desenvolvem, principalmente na aprendizagem escolar, são as crianças que recebem envolvimento da família. São as crianças que são estimuladas, encorajadas pelos pais. Então, nós precisamos de lembrar o tempo todo que as nossas crianças precisam de oportunidade, estímulo e recurso. Mas para que possamos dar conta desses 3 fatores, que a gente vai chamar de ORE, precisamos sim de gerenciar esses conflitos. E como faremos para gerenciar esses conflitos? Aonde que está o clique para a gente começar a gerenciar esses conflitos? Precisamos de treinar a nossa coerência. Coerência? E o que vem a ser coerência, né? Perguntaram isso para um grande educador indiano. O que é coerência, mestre? E ele respondeu: é o equilíbrio entre o pensar,
o falar e o fazer. É fácil, gente? Não, não é fácil. É difícil, é complexo e também é possível. Então, o que o Guilherme vive, o conflito que o Guilherme vive com o pai, é possível de ser resolvido? Sim, é possível ser resolvido. É possível mediar este conflito para que os dois encontrem um ponto de coerência, para que eles possam encontrar este equilíbrio entre o que eu penso, o que eu falo e o que eu faço. E ainda juntando tudo isso, não podemos esquecer da pitada do amor. Nós precisamos de colocar amor nesse gerenciamento. Nós precisamos de colocar amor na mediação desses conflitos. Pois se nós, da geração Z, da geração Y, seja da geração que for, se nós estamos buscando ser compreendidos, a nova geração também quer ser compreendida. Todos nós queremos viver bem, buscar a alegria, desenvolver. Todos nós queremos buscar a nossa autorrealização. Guilherme quer se realizar. Seu pai também quer que ele se realize. Mas é aí o ponto. Qual é a coerência entre Gui e seus pais? Como conquistar esta coerência? Como desenvolver o potencial de Guilherme, respeitando as suas características, principalmente respeitando a sua autohabilidade para o futebol. Compreendemos. O pai de Guilherme não quer que ele sofra como ele sofreu. Então nós precisamos de entender melhor sobre essas questões, para que a gente diminua a nossa dor. Diminuindo a nossa dor e transformando essa dor em amor. É isso que nós queremos. É esse o nosso desejo. Sou Zilma Lee e você esteve aqui comigo exatamente porque essa temática, ela desperta, ela mexe conosco. Porque nós precisamos, sim, de amar os nossos filhos, compreendê-los, envolvê-los cada vez mais. Porque é com amor que se constrói uma vida melhor.